Posso fazer uma pergunta aqui, uma pergunta mais pessoal? Assim, se vocês não quiserem responder, é justo, né? Para todos? Para todos. O que vocês achariam se vocês vissem uma pessoa próxima de vocês fazendo algo parecido com o que a protagonista fez? O que vocês achariam, assim? Que vocês apoiariam, abraçariam? Falar, não, isso aí é errado? Qual seria o julgamento no lugar de fala de vocês? O que vocês pensariam sobre? Fica o pensamento aí, se vocês quiserem responder ou não, fica à vontade. Eu posso tentar responder, cara. Eu tento ver muito, eu sou muito de ouvir ponto de vista para tentar avaliar. Então, só ouvindo aquela pessoa, sabe? E enfim, e assim, eu não costumo ficar só de um lado, não, sabe? Ouvir só um lado. Eu acho que ouvir só um lado, uma vez que alguém que está empreendendo uma vingança está ressentido, está rancoroso, muitas vezes está se respondendo de uma maneira emocional, então é avaliar muitos fatores aí para então dar devido julgamento se é apoiável ou não. Depende da minha proximidade com aquela pessoa, do que eu penso sobre ela, se eu me importo com ela, da noção de o que ela vai fazer, o que potencialmente tem chance dela ser presa ou não, sabe? Então são tantos fatores aí envolvidos, mas eu ouviria. Eu acho que eu ouviria, sim. Sabe? O que essa pessoa teria a dizer sobre. No entanto, num primeiro momento, eu geralmente me coloco como alguém que, ei, você vai cometer um crime sério aqui. Se eu visse que, olha, você vai potencialmente, infelizmente, sabendo disso agora, eu me coloco na posição ética de tentar lhe impedir de alguma maneira ou a obrigação de fazer uma denúncia. Ainda tem essa também. Porque, por exemplo, esse é o tipo de coisa que eu, enquanto psicólogo atendendo, eu inclusive coloco para o cliente, sabe? Olha, tudo que você fala está no medida de sigilo. No entanto, se você me confessa algo de criminoso, né? Ou que você, por exemplo, está planejando em cometer uma violência a alguém ou contra si mesmo, infelizmente, eu sou obrigado, por ética, pelo meu código, a ter que agir. Eu não necessariamente preciso dizer as coisas exatamente como são, mas fazer alguma coisa mais ativa fora do setting terapêutico. Então, assim, eu tento colocar esse meu pensamento numa situação real de vida, de convivência também. Sabe que eu acho que cada um tem que medir até que ponto aquele ato pode estar chegando em limites que, enfim, são, como é que se diz? Sem retorno. São pontos de não retorno. Enfim, minha opinião. É um debate filosófico profundo. Vai te ferrar, cara. E a gente fala sobre vingança, justiça. É um debate filosófico mesmo. Eu corroboro muito eu corroboro muito com a questão lá da opinião do Eduardo, mas eu vejo mais um outro ponto de vista que lança um grau a mais, certo? Digamos assim, por exemplo, a gente usando essas exemplificações, é uma diferença, como o próprio Eduardo disse, né? A questão de se eu me importo com a pessoa ou não, né? A questão da proximidade, mesmo que você não goste da pessoa em si, há uma diferença de trato que você vai fazer entre um estranho e um familiar. Com doenças mentais altamente... Dodói. Então, assim, a primeira vista, muita gente diz, cara, com certeza ouvir, tem que punir e tudo mais, mas, assim, há um outro aspecto que é exatamente assim, como foi dito, o grau de proximidade. Se a forma como você vai tratar um irmão é diferente de uma forma como você vai tratar um estranho, entendeu? Então, assim, é uma relação muito complexa em cima de que vai depender o grau do que ocorreu com a pessoa, o grau, assim, com a pessoa que sofreu a pena, o grau que ocorreu com a pessoa que, vamos dizer assim, fez o ocorrido e o quão, vamos dizer assim, houve a reflexão em cima dos atos dessas pessoas, entendeu? Tem todos esses aspectos também. Aspectos físicos, são aspectos psicológicos, certo? É importante avaliar de um amplo espectro de todo o ocorrido, certo? Quais foram as partes que foram lesadas, quais partes que não foram lesadas. Então, assim, é um debate muito amplo, desde do ponto de vista psicológico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista, vamos dizer assim, da própria construção enquanto família,
certo? Enquanto como isso vai afetar a pessoa, as pessoas, o organismo que o rodeia, o quão danoso vai ser. Então, assim, é uma abordagem muito complexa, é uma abordagem muito complicada. Então, assim, eu não sei dar resposta, assim, te dar uma resposta de antemão, não vai. Porque, infelizmente, em muitos casos é mostrado a própria reitora, cara. Alguém consegue se ver naquele papel da reitora? De dizer, não, mas porque a gente tem que deixar deixar aquele inocente até que se prove o contrário. A gente tem que ver. Porque, assim, o problema da reitora, para mim, foi a não investigação. Mas os argumentos que ela falou, a gente tem que ouvir os dois lados. Eu senti que ela não investigou a fundo. Mas no momento que foi atrás da filha da reitora, ela ficou extremamente abalada. Entendeu? Há vamos dizer assim, se você está emocionalmente envolvido com a situação ou não, se você pode analisar de forma fria ou não. Então, assim, são vários aspectos que permeiam toda a situação, entendeu? Para as mulheres, a punição principal que eu entendi dela é realmente invocar a empatia, mas uma empatia mínima, sabe? Sim. Olha, você é mulher, o que Nina passa, você também tinha todas as possibilidades do mundo também de passar, e você não reconhece, pelo contrário, você reproduz a violência, você produz mais, assim, ela passou por muitas violências, a Nina, para além do estupro, da qual ela foi vítima, foram muitas outras violências, negligências, sabe, insensibilidades e outras coisas que ampliaram ainda mais aquilo que a afetou profundamente. Então, ali eu entendo que para as mulheres, principalmente, aí esse apelo para a condição de ser mulher, de viver o mundo do feminino nessa sociedade, e ela dá esse tipo de resposta, quer dizer, só quando pega alguém que é tua filha, que tu se importa, aí muda de figura, na verdade. Aí não, vamos investigar melhor, eu vou te ouvir, eu vou prestar atenção. Deixa passar porque o cara é promissor, né? Vai trazer benefícios, né? Vai trazer nome para a profissão, vai fazer palestrinha para a gente de graça. Olha que coisa linda, maravilhosa, uma estrela daqui. Várias abordagens de usar como exemplo do Accepton. Porque, por exemplo, a pessoa fala, não, mas é porque, aquele famoso, mas se fosse com sua filha, a questão lá da arma, mas se você estivesse com a arma, né, você não poderia se defender, mas se a pessoa fizesse tal coisa, aquele famoso e se. Então, assim, varia muito, são vários elementos que permeiam a respeito da situação. Essa foi a lição dela para as duas, exatamente isso. Vamos, negócio de e se. Ela se colocou, sempre colocando a culpa na vítima. Ela se colocou nessa posição. Se ela não tivesse feito isso, andado dessa maneira, aceitado bebida, ter ido brincar com os meninos do clube tal, andasse com esse tipo de pessoa. Esse é um outro aspecto, que é a culpabilização da vítima. Eu estou dando um exemplo. Elas vitimaram ela. Elas colocaram a culpa nela, na Nina, pelo que aconteceu através das escolhas que elas foram fazendo, de certa maneira. Cada uma relativizou. Mas não foi em cima dessa abordagem que eu falei. Eu falei, por exemplo, uma abordagem que a pessoa fala a questão lá das armas. Mas, por exemplo, o cara, bandido bom é bandido morto. Aí você fala, não, você tem que verificar essa questão. Aí você, mas se fosse com o seu pai e tal, se fosse tal situação, aí... É a pior pessoa para julgar. É a pior pessoa para julgar, exatamente, porque você está pessoalmente envolvido na situação, entendeu? Então, é nesse sentido que eu falei, a questão do lado de Accepton. Se você está pessoalmente ligado à situação, muitas vezes você vai agir de uma forma emocional, logo não fria. Entendeu? Isso não quer dizer que está errado também. Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que sua resposta emocional não é errada. Não é moralizar uma resposta que é esperada e natural mediante sua relação com a pessoa que foi morta e recebeu aquele mal. Isso não está em discussão. É realmente a reparação. Mas e aí? A reparação? É aquilo que ele estava conversando sobre. Qual é o nível de civilidade que nós nos encontramos a ponto de não necessariamente precisar cometer uma violência suprema, que é o quê?
desfazer-se da vida de uma pessoa, que seria a pena máxima, enfim, matar uma pessoa, condená-la à morte, ou pelo menos trazer algum tipo de que se entende por justiça social, enfim, que é através da prisão, do cerceamento de liberdade. Aí tem muito a ver com o tipo de governo, lógica, pensamento, filosofia daquela sociedade. E por aí vai. É tão complexo, gente. Isso aí... exatamente isso que eu estou dizendo, é complexo. É por isso que é pessoal, né? É por isso que é pessoal. Por isso que histórias de vingança, quando são mais complexas, enfim, acabam obrigando-nos a suscitar e aprofundar esse debate, né? Os juristas que curtem muito não sei se curtem, né? Mas eles são obrigados a responder, a criar leis, enfim. Criar a justificativa para soltar, né? Olha, no caso do filme teve, né? No caso do filme não foi nem justificativa para soltar, foi justificativa para não levar para frente a acusação. Olha aí. Porque foi o que a gente viu. O cara pegou e pressionou a vítima, que ele sabia que era vítima. Ei, pede para sair. Ei, pede para sair. O cara é rico, branco, homem, privilegiado, um jovem homem promissor. Se liga, quem é você do jogo do bicho? Você é uma mulher jovem, não é ninguém, socialmente falando, é uma suburbanazinha velha, é mulher, sabe? Não tem costa larga, entendeu? E a culpa foi sua por estar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Ou seja, problema seu. Então, essa é a condição na qual a Nina se encontra, e é importante lembrar, como é uma crítica social, é uma condição a qual muitas mulheres, se não todas, podem estar eventualmente sujeitas em suas vidas. Pode acontecer, enfim, você foi lá para curtir e, de repente, confiou em quem não podia confiar e foi para onde? Estuprada numa vala por várias pessoas sem ter a menor noção e talvez vendo um vídeo mostrando como aconteceu aquela humilhação. Meu amigo, é hediondo pra caralho. O famoso foi pro Fortal sozinha. Aí cara, já outro aspecto também, deixa eu esquecer de ver isso agora. Essa questão do não, né? Não. Eu não sei se isso foi abordado no filme. E se um cara, ele pode estar no negócio, ele dizer não e ir embora. Só que a questão da mulher, ela fala não, o cara insiste, tenta. É difícil, cara. Tá se fazendo não é só que tá se fazendo difícil, né? Ela tá bêbada, né? Ela tá numa situação de fragilidade. Né? Não vai se lembrar, não sabe muito bem o que disse, o que falou. Né? Mas mesmo embriagada, há um nível de consciência, ainda que rudimentar, a gente não pode negar isso, entendeu? Não pode. Mas para o homem, né, a maioria, né? Sóbrio, pelo menos mais sóbrio do que claramente aquela mulher se encontrava, importante também lembrar. Sempre bom. Ele estava sóbrio, pegando alguém que estava se fazendo, enfim, estava completamente bêbado, completamente fora da sua razão, de responder por si, entendeu? Completamente posto que estava no estado alterado de consciência. Ponto, sabe? E ainda assim, nesse estado, a pessoa pode... É muito comum amnésia. Enfim, determinados tipos de bebidas e pessoas têm facilmente amnésia alcoólica, etílica. Enfim, isso é complicadíssimo. É um caso de acusação de estupro, então é complicadíssimo. Quer dizer, a nossa história que a gente acompanhou da Cassie só muda mesmo, assim. Eu acho que muda por causa da fita, cara. Porque é a única prova material. Até então, você tinha uma pessoa que acreditava profundamente que era a Cassie no relato da Nina. Era só isso, gente, que tinha. E em muitos casos, infelizmente, por um caso, um processo ser levado para frente, minha amiga, aquela história é a minha palavra contra a sua. Porra, cara. E aí tá foda, não é só a palavra da Nina contra a sua, era a palavra da Nina com uma ruma de criminoso que estuprou e testemunhou. E sabe, ia assim passar pano, entendeu? Ia dizer que não estava lá, ia dizer que a culpa era da pessoa e que quando levasse para um tribunal, a moral dela ia ser desfeita. E eu acho que foi isso que o advogado falou para ela. Olha, chapa, tem dinheiro para advogado e quando for na hora do tribunal, a gente vai te colocar no chão, entendeu? A gente vai escatitar a tua vida, sabe? E tu vai ficar uma droga. Eu consigo ver, é palpável esse tipo de...
pode considerar o advogado ter sofrido um burnout ou não? Não, o burnout, assim, ele pode ter. O que eu acredito ele pode, por conta da culpa que porventura ele sentiu, ele pode ter se atribuído uma autopenitência. De que maneira essa autopenitência surge? Mediante rituais obsessivos. Porque o obsessivo é geralmente assim, ele é fustigado por pensamentos obsessivos, recorrentes, compulsivos e que geralmente partem de uma barganha. Vou fazer isso para ter como resposta, retorno isso, para ser premiado daquela maneira. Então, a um nível deturpado, que é muito comum e autopenitente, ele pode ter exagerado no trabalho a ponto de ficar impossível, ter excedido completamente os seus limites, sabe? E ter pedido para sair. Notadamente motivado, notadamente afetado pela culpa que ele sentia pelo que aconteceu ali com a Nina. Pelo que se deve. Então, assim, é possível se pensar dessa maneira, mas nesse sentido. Pronto. Nossa, acabei? Foi longe. Essa pergunta foi longe. Enfim, cara, isso é consideração final, Isso é consideração final. Tinha que ser o Diegão, né, mano? Ele pega, joga isca e a gente fica aqui viajando na maionese. Aí daí é mais 1 hora de vídeo aí, enfim. Ei, mas bora lá. 2h03, galera. 2h03, a gente ficou, tipo assim, uns 25 minutos aqui só na maciota. Considerações finais. O Diego gosta de ser o último, então vamos seguir os ritos, né? Você permite, Diego, o Eduardo falar? Oi? Você permite o Eduardo dar as considerações finais? Por favor. Não sei, eu tô aqui pensando aqui se ele vale isso aí. Oi? Você tá valendo. Será que você é digno do martelo de Thor, Eduardo? É o Diego Mena, lá do BBB. Oi, que é? Ixi. Como é? Não sei nem quem é. Calma, menino. Isso é muito grave, viu? Isso é muito grave. E não sei nem quem é, nessa safada. Isso é muito grave, viu? É muito cara de pau a égua dele. Inclusive, pode ser o tema do filme, né? Isso é muito grave. Isso é... Vai lá, Putinho. Tipo assim, sobre o filme A Jovem Mulher Promissora, eu acho que é um filme moderno, a cultura pop precisa do tipo de conteúdo que está sendo proposto pela diretora. Gosto bastante, porque ele sim é autoral, ele tem um estilo, aquela diretora tem um estilo na sua narrativa, ela realmente tem uma forma, eu acho que novas obras dela vão surgir e acho que vão certificar esse estilo, com toda a licença que qualquer artista tem ao longo do tempo de mudar e de se renovar. Vi de Beatles, e vi de uma caçambada de artistas, enfim, com toda essa liberdade. Eu acho que ela é promissora enquanto diretora em suas histórias. Eu achei as atuações ótimas, boas mesmo, fui convencido por elas. Eu, pensando melhor, consigo ver um certo humor, mas eu não consigo chamar de humor no gênero desse filme. Eu acho que ele trabalha com algumas ironias, umas rimas poéticas, um sarcasmo ali, sabe? Ele trabalha com isso, com esse sarcasmo e com essa ironia, mas eu vejo que é só para você dar aquela, tipo... Só aquele... E olhe lá, entendeu? Essa é a reação. Eu acho que para mim isso não torna algo comédia. minha opinião, não acho que torne comédia, sabe? Eu acho que ele se presta a alguns simbolismos, apresenta pra gente uma protagonista que está dentro de uma espiral, uma espiral de sofrimento, sim, uma espiral de um enlutamento que não conseguiu ser satisfeito, não conseguiu ser fechado, porque há uma injustiça ali na qual ela precisa incorporar para que seja, evidentemente, feita e fechar esse ciclo, essa gestalt e tudo mais. Gostei dessa jornada, gostei bastante, achei diferente, como a gente discutiu aqui ao longo de toda a fala. Foi quebrador de paradigmas, sim. Nós, principalmente enquanto homens, consumidores de cultura pop há anos, dos anos 80, a gente está acostumado a que tenha um determinado tipo de protagonista, com um determinado tipo de comportamento que emita determinado tipo de resposta. Quebrou. Esse dá uma quebra, e eu gostei das quebras de expectativas. Eu gosto de ser surpreendido num filme. Minha opinião, eu acho que esse filme conseguiu fazer comigo isso umas 2, 3 vezes. Uma eu fui ingênuo, que foi de ver esperança naquele relacionamento. Foi ingênuo mesmo, né? Inocente.
Inocentezinho, bobamente, adoro. Não costumo ser assim, mas fui, que lindo, beleza. Confesso que fui também. Eu queria... Que fofinho, hein? Que fofinho, hein? Eu queria ver um sentimento de redenção e de paz que ela poderia conseguir através de se permitir confiar no homem que aparentemente era decente, mas aí vem a realidade, dá um tapa na nossa cara e mostra que esse filme não é sobre bonzinhos, é sobre as mentiras e os crimes que os bonzinhos fazem e continuam se passando por carneirinhos em peles de lobo, entendeu? Que porventura... Tipo o Diabo de Cada Dia? Tipo, eu acho que o Diabo de Cada Dia consegue ser mais pesado, tóxico. Eu digo assim, enquanto uma hiperrealidade que é mostrado que todos os homens que passam em volta dela não são pessoas confiáveis, entendeu? Pronto. O filme não é muito legal, não. Você tem pessoas decentes nesse filme, mas como eu falei, o mundo masculino naquele filme é tóxico pra caralho. Não tem o que se salve. Somente e o feminino também. Somente o pai dela. Não, o feminino tem, cara. Se salva sim. A amiga dela, do café. Claro que tem, cara. Entendeu? Eu acho que a ênfase ali... Ele é legal porque ele não é, como é que chama, partidário. Então, o termo não é esse. Quando você é de uma profissão e você passa pano para sua profissão, é partidário, né? Não, tem outro termo, gente. É tipo os médicos. Sempre apanhando a merda dos médicos. Não, né? Tem a ver com isso também. Hipócrita, porque assim, você critica, mas em alguns... Corporativista, sabe? Eu acho que nesse aspecto ela não foi corporativista. O que me surpreendeu novamente, a gente entende que tem ali uma punição a ser feita com homens, e quando ela empreende nos capítulos dela, a primeira é uma mulher. Aí eu fiquei tipo, uou, como assim? Por que a primeira... Aí você pensa, não, mas na segunda vai ser um cara. Pô! é uma mulher também. E a outra a reitora. A reitora. Eu fiquei assim, tipo, nossa, sabe? Será que algumas mulheres não vão ver isso como um desserviço? E aí eu acho que cabe, não no meu espaço de fala, acho que é interessante ouvir o que mulheres têm a dizer sobre o que elas acharam dessa escolha da diretora. Eu não quero queimar a largada aqui. Eu fiquei surpreso, mas aí que tá. Achei que a punição para com elas foi diferente. Diferente do que ela estava se programando para os grandes canalhas, mas ela não deixou barato. Ela quis ali justamente ser mais pedagógica com aquelas mulheres que estavam incorporando a lógica do machismo estrutural, dentre outras coisas. Não só a lógica do machismo, mas dentre outras coisas também. Então eu acho que o filme acaba trazendo essa discussão à tona super necessária nesse discurso. O filme ele dá logo uma dica no começo, quando ela é assediada pelos pedreiros e não responde com violência e xingamento. Ela para e observa. Não é comum esse tipo de resposta. Para e observa. Passiva, não, com frieza, sabe? Vai lá e aí, beleza? Ok, massa. Sabe? Então, eu acho que ali já está anunciando para a gente, mais ou menos, que eu acho que conseguiu ser coerente durante toda a película. E aí eu pego o que o Davi falou, o que retirou o Davi da experiência, da imersão, para mim, deu um lado muito mais coerente para ela. Ela é alguém que é colocada com uma certa frieza, mas ela é humana, ela é alguém que balança na decisão de continuar se vingando, continuar indo todas as noites, testando, sabe, pescando, encontrando e eventualmente, não só encontrando, mas eventualmente se decepcionando, nem se decepciona, mas chegando às conclusões que ela já tinha. Não tem homem que se salve. Não tem, sabe? Numa condição vulnerável, não vai ter bonzinho. Uma hora o lobo vai ser revelado, sabe? Então, eu acho que o filme mostrou a fragilidade dela, mostrou que ela teve quedas, ela pensou muito. Quando ela descobre a fita, você tem lá aquela cena que ela andando, meio perdida, andando pela rua. A gente não sabe o que era, mas ela já sabia, ela tinha visto o cara lá. A gente só descobre depois, quando ela dá aquele não pro cara, né? Ela chega para ele, que diz, tu tá aqui. Eu vou te chantagear, te entregar para a polícia, se tu não me der
a localização de onde vai ser a despedida de solteiro. Pra gente, a audiência, foi lá que a gente descobre o nosso plot twist, mais um plot twist. Enfim, e até então eu achei uma cena bem interessante, bem legal, dela meio que perdida e pensando, meu irmão, é agora. Eu pego o livrinho de volta, e vou continuar o que era para acontecer, porque esse mundo não tem cura, parceiro. Não tem, quer dizer, quando ela se permitiu a vulnerabilidade de estar gostando de alguém, de confiar, a quebra veio de com força. Então, assim, eu acho que foram, como eu falei, os 3 plot twists, fui ingênuo em alguns, adorei, gostei bastante. Perdão, eu acho plot twist, foi inesperado. A história do advogado, aquela cena com o advogado, a planta atrás dela, cara, tava morta. Eu acho, era atrás dele, tem umas plantinhas que estão meio que mortas. O cara em si, ele tá meio morto por dentro, de culpa, de assim, não se perdoar. Se vocês olharem aquela cena, vocês vão ver que tem isso daí, sabe? Eu acho que é uma forma de interpretar essa podridão que ele estava se sentindo. Ano sabático, exaustão, aceitação volitiva por ser punido. Eu quero sentir dor, eu mereço sentir dor pelo que eu fiz, né? E eventualmente ela aceitar e dar o perdão, que é um ato muito nobre e são muitos sentimentos ali envolvidos. Ela conseguiu dar o perdão para aquele sujeito. E olha, eu acho que ele foi escroto para dedéu, levando em consideração, assim, quando é colocado, e você pensando no caso, eu acho que ele é um dos caras que, tu é doido, merecia o que ela estava planejando para ele, que era um sujeitinho que ia brincar violentamente com o cara. E, mais uma vez, quebra de expectativa. Mas teve a quebra de expectativa porque, além de lembrar do nome, ele pediu perdão pelos seus atos. Entre as várias pessoas que ocorreu, a gente não vê esse sentido de, me desculpa. Ele só meio que era, cara, foi mal, tudo mais, não me lembrava, mediante um problema imediatista. E o próprio cara colocou, não, realmente eu errei, eu fui culpado, e vamos lá. Ele não bota justificativas, ele não coloca mediações, ele está pleno de sua culpa e não mais, ele não colocou mais. Só aceita, parceiro. Foi criminoso, foi obtuso, foi desumano. Até que ele fala, lembrou do nome da menina e eu esperava você. Tipo, eu estava aguardando você, sei que você enquanto vingança, sabe, punição, uma hora chegaria. E, enfim, vai lá e chama para conversar. Não teve nem muito nesse sentido. Então, bem legal essa cena. Eu acho que a construção daquele relacionamento lá com o garotinho foi interessante, eu fui convencido. Eu acho que o filme até brinca quando coloca Paris Hilton, colocou uma sequenciazinha bem alegrezinha. Aquilo ali não convenceu. E tal. Eu acho que é aí que reside. Eu acho que é aí, Diego. É a calmaria que antecede a tempestade. E eu acho que é aí que tá a pitada de humor que as pessoas querem colocar, sabe? A ironia. Um filme que estava vindo com um tom como aquele, aí de repente coloca aquele apaixonamento e você me vem com Paris Hilton, sabe? Isso tudo bem, algumas pessoas vão sair. Mas eu coloco na conta da autoralidade e entendi a brincadeira. Novamente, ironia. Ironia. Isso. Mas o humor ácido pode estar no sarcasmo da ironia. Isso. E isso daqui, meu parceiro, ela está se enganando. Eu acho que a diretora, meio dizendo, olha, vocês vão se tocar. Isso daqui é aquela musiquinha que passa na cabeça de qualquer boboca que não se toca que vai dar merda, entendeu? Que principalmente alguém que passou pelo que ela passou ter esquecido de algumas coisas, sabe? Aquela chacoalhada na cabeça da gente, de certa maneira. E ela, enfim, a gente viu o que aconteceu. Gente, já falei demais. Muito surpreso com aquele final. Foram 2 minutos e meio de sufocamento, na qual eu quase sufoquei ele junto, sabe? Foi terrível. Para nos dar mais uma lapada na cabeça e mostrar aquele fenômeno da lealdade masculina entre homens, inclusive para com crimes graves, chegou o parceiro dele, nem perguntou muita coisa. Tem uma mulher morta aí, não importa, eu vou te ajudar. E não demora muito, ele esconde o corpo. Não só, Eduardo, vou esconder o corpo. Não só esconde o corpo, como queima. E o cara que ajuda ele é o que chuta ainda a mão. O cara quase passando mal e o outro que, tipo,
chutou, tudo mais, e foi o primeiro que correu quando a polícia chegou, né? Note aí, sem falar muita coisa e sem gritar pra gente, a cumplicidade masculina mediante crimes graves. É aquela história, né? O feminismo fala bastante. Você revela a sua carapuça quando você endossa ou se cala mediante um comportamento escroto de um amigo macho seu. Eu acho que então, a gente, enquanto macho, nosso narcisismo, a gente tem que parar para pensar, sabe? Eu acho que aí que tá lições interessantes que esse filme vão suscitar, sem necessariamente passar na nossa cara, mas está lá presente. Que o feminismo coloca muito isso, as mulheres falam muito isso. Porque qualquer um, e quando o feminismo fala todo homem é um estuprador em potencial, é para trazer isso à tona. Todo mundo pode ser aquele bonzinho que eventualmente está numa festa, mas é só um jovem garoto e eventualmente se aproveitou de uma pessoa bêbada. Pô, não, mas eu sou pai de família, eu sou black, decente 95% do tempo. Mas e aí, parceiro? E isso aqui? O que é que isso diz de você? Castelo de cartas cai, eventualmente. O filme quer pegar nessa ferida, como diz o Davi em outros filmes, né? Bate onde tem que bater. Então a gente tem essa cumplicidade masculina, eventualmente criminosa e nociva, principalmente para com as mulheres. Enfim, olha, é um filme que eu achei que eu ia falar pouco. Na verdade, eu acho que eu falei demais, eu tô falando bastante, assim. Acho que eu tava precisando falar sobre isso. Botar pra fora, né? Botar pra fora, cara. Eu queria muito ter ouvido a Vera nesse sentido, mas enfim, a vida. Uma fala de uma mulher para esse filme é essencial. Por isso, deve ser visto por mulheres, conversado com mulheres e chamar os homens, sim, para o debate. Com certeza. E mostrar, olha que o cinema, olha cinema feito por mulher, bem autoral, venha falar sobre o feminismo, ou sobre o machismo, ou sobre o entendimento de crime e castigo, como diria lá o Dostoiévski, né, que eu estou lendo. Enfim, o que isso consegue ser reparado ou não? Há justiça ou não? Enfim, esse filme, para mim, cara, me vem à cabeça uma nota 8, 8,5. Eu vou ficar em 8,5, que eu acho que é a mesma nota também da Vera, certo? Já que me pedem que eu dê um número. Enfim, vai ser 8,5. Sobre... Não querendo ser chato, a gente contabiliza a nota da Vera também enquanto nota final ou não? Ou a gente contabiliza enquanto os membros que participaram? É uma pergunta que eu faço para vocês. Davi, eu não tenho resposta para isso, porque minha opinião sobre nota você já sabe. Então, Beleza, pergunte pro Diegão. Você sabe qual é a minha opinião sobre nota, né? Tá bom, então eu vou te dar minha opinião. Tá bem. Eu tinha um aliado, nem sabia. Né? Mas no último debate tu ainda não sabia? Eu tinha um aliado e eu não sabia. Não, não sabia não. Tu esqueceu o último debate? Não, macho, antes dele ter dito, eu não sabia que nós estávamos alinhados nesse sarcasmo para com dar notas ou não. É isso que eu tô falando. Mas eu levo a sério, quando é pra zoar. Quando é pra zoar, eu levo a sério. Quando é pra zoar, ele vai até o fim e é coerente. É isso aí, Diego. Leva a coerência, exatamente. É a chamada ordem do caos, cara. É isso aí. Mas, enfim, as palavras que me vêm à cabeça é surpreso. Como eu falei, eu fui pego de surpresa. Eu não sei se está incluso, mas quebra de paradigma, sabe? E, cara, luto. Como eu falei, eu acho que luto é uma das coisas que estão... Mas, na verdade, não luto, injustiça, velho. Pronto. Eu acho que acho que melhor que luto é injustiça, sabe? Porque... Você se sentiu injustiçado? Cara, eu apesar daquele final, eu ainda tava com um amargo na boca. Sabe que, né, sabe agridoce? Acho que esse é o termo, né? Sim. Um agridoce. No final das contas, ela morre. Eu não queria que ela morresse, eu estava torcendo por ela, mas fez coerente com a mensagem do filme. Quando a gente faz a avaliação do todo, dos símbolos, das escolhas... Posso fazer uma pergunta para você, já que estava pensando nisso? O que tu imagina se ela tivesse sobrevivido, que todo mundo tivesse sido preso? Como é que tu acha que seria a vida dela, assim? Cara, ela teria que descobrir. Não, mas assim, na tua vontade, assim, que tu queria que ela vivesse, né? O que tu acha?
ela foi colocada, e é o nome do filme, como uma mulher promissora, cara. Uma O que mulher seria promissor para ela? o Talvez que ela ela Havia essa escolhesse, condição. o que ela talvez escolhesse ela para a não vida tenha pra dela. faculdade ou não, sabe? Pronto, sabe o que eu penso que seria? Davi, para mim tanto faz. Se ela quisesse pegar e virar uma nômade, foda-se, entendeu? Mas a vida dela não vinculada e não paralisada tão somente no objetivo de se vingar. Sabe? Talvez se tornar uma ativista política, talvez Sim. continuar sendo a vigilante, talvez recrutando outros vigilantes, talvez se tornando uma escritora, sabe? Enfim, ela é uma mulher cheia de surpresas e potencial. Ela poderia ser, enquanto promessa, absolutamente o que ela quisesse. É isso que a trama tem colocado. O potencial que aquela mulher tem, enquanto inteligência e ainda juventude. Então, ela tinha um ímpeto, uma chama ainda de uma juventude, 30 anos, cara, qual é? Sabe? Muito jovem ainda, levando em consideração. Então, ela poderia ser absolutamente qualquer coisa. Mas essa é uma história que a gente não vai ver. E sabe o que é pior? É realista. O pior é que é mais uma lição da diretora dizendo que, ei, mais uma mulher que não vai ter um final que você supunha que ia ser feliz, não é mesmo? Mais uma parceiro? estatística, né? Mais uma estatística, mais uma mulher morta por um criminoso vagabundo do caralho, entendeu? Foi vítima desse cara quando se supunha estar havendo uma justiça ali. Cara, desculpa, é um banho de água fria em quem supunha que haveria justiça ali. Houve um evento logo em seguida? Houve, mas é como eu falei, para mim foi amargo. Foi amargo. Para mim foi agridoce. E sabe o que eu acho disso? Massa. Vem em mim, entendeu? Eu acho que torna. Porque agora eu não vou esquecer desse filme. Esse filme, eu não posso dizer que eu vi esse filme, e por mais que eu esteja vendo vários filmes, eu vou me lembrar de um jeito especial. Eu falei, minha nossa, traz umas quebras que tornam ele marcante. E não à toa esse filme tá rolando pelos eventos de cinema, Globo de Ouro e o Caramba 4 ao redor do mundo, que portanto também me chamou a atenção por isso. Enfim. No sentido de uma frase do George R. R. Martin, né? Os personagens podem viver ou morrer, mas eles devem servir, né? E dentro do propósito que o filme foi colocado, esse foi o sentido do filme, de servir para conscientizar, vamos dizer assim, né? É uma lição. Se o filme vem com a ideia de crítica social foda, eu acho que ele consegue fazer isso, mas entrega o amargo de um realismo, sabe? Entrega. Ele entrega uma lição amarga para nós, ou seja, até nisso ela está sendo pedagógica, sabe? Enquanto o arco narrativo daquela anti-heroína, enfim, se você quiser chamar ou heroína ou anti-heroína, aí eu deixo o adjetivo e os predicados para quem quiser julgar. Enfim. Fala, Diego. Bom, vou tentar... Permitimos, Diego, você falar. Como é, Davi? Permitimos, Diego, você falar. Não, vai só passear. A permissão é mútua. Eu queria a permissão do Luquita aqui para falar. Manda mensagem para ele. Dos filmes que eu gosto, que ele gosta ainda. Que ele gosta. Manda para ele. Eu queria... Luquita, posso falar mal do seu filme que você gostou? Aí eu tenho certeza, essa permissão eu queria. Ah, tá. Mas vamos lá, né? Eu vou tentar... Não... Vai ser um pouquinho complicado para mim, mas vou tentar aqui elaborar bem aqui. Primeiramente, eu vou já abordar minha opinião aqui, né? E antes de eu abordar a opinião, eu vou dar o disclaimer, né? Que nem eu fiz hoje no grupo, né? Que eu falei lá da série WandaVision, né? Que eu falei que, olha, mudei de opinião aqui da WandaVision de ruim para mais ou menos. E obrigado aí pela desconsiderar tudo que eu disse antes. Eu gostei. Eu confesso que tem que ter o resto. Com você. Inicialmente eu também achei lento, mas conforme foi passando eu achei legal. A partir do terceiro eu já estava vendo assim que chance de ficar promissor. Mas beleza, desculpa. Talvez. Né? Vamos descobrir isso ainda, né? Mas enfim, pegando essa informação, né, eu quero deixar claro que
que assim como todas as opiniões são provisórias, né? Todas, independente da minha, do Eduardo e do Davi, podem mudar aí conforme o tempo. E eu acho que quando a gente vai falar de uma temática que a gente não tem como a gente levar todas as a gente ter toda a questão empática, né, completa da experiência, né, porque obviamente a gente não vai falar de um filme sobre racismo sem ter experienciado o racismo em si e falar sobre o feminismo sem ter sofrido essas questões, né? Mas a gente tem pelo menos falar um pouco da nossa visão, né, podendo estar errado ou não, e a gente tentar discutir e elaborar alguma coisa para que saia alguma coisa, né? A gente não dizer que é positivo ou não, a gente vai descobrir um dia. Mas eu elaborei as perguntas, né, e fiquei ainda e tentei jogar um pouquinho da minha opinião, né, sobre o questionamento de vingança ou justiça, injustiça ou punição, vigilantismo. Eu vou dar aqui uma opinião bem diferente, assim. Eu comparo muito a protagonista como, assim, talvez a comparação é esdrúxula, né, mas bem a calhar, né, com o Paulo Freire, sabe? A gente pegar uma figura que vai lá para gerar o aprendizado, entendeu? Ela não trata os homens como os homens tratam os homens. Ela trata os homens como uma certa bondade, assim, não é uma bondade, é como uma generosidade, sabe? Quando ela olhasse para o cara lá do McLovin e dasse aquele discurso, né? Uma justiça educadora, é isso que você está querendo dizer? É quase isso, é um serviço de educação, sabe? Condescendência, não, né? Nessa palavra, não. Não, eu acho que não seria essa palavra. Condescendente. Mas eu estou tentando. Eu estou te Elaborado. entendendo. Eu estou te entendendo, cara. Eu acho que está dentro do espectro do pedagógico, só que sem esquecer que ela estava lá presente, ela precisava de determinados escudos emocionais para fazer o que ela estava fazendo. Tu consegue entender isso? Sim. E daí eu acho que ela se utilizava de uma postura às vezes agressiva, às vezes ativa. É que nem a postura do professor, né? A postura que é mais enérgica, é mais enfático, é mais do ponto de vista do aluno, né? Vai ficar, não, o professor foi muito agressivo comigo, ele falou grosso, ele me tratou mal. Podia ser a visão daqueles caras que levassem o McLovin agiu assim, né? O McLovin agiu assim, o cara do chapéu também agiu assim. Ela dava uma aula, né? Ela literalmente dava uma aula de comportamento, né? De empatia, de vivência. E aí você olha assim para ela, não ela podia ter tido toda uma construção, né? De gerar ódio, né? De gerar violência, né? E não, eu vi ela como uma educadora mesmo, sabe? Como uma pessoa que foi lá, educou aquela ex-colega dela, educou a própria diretora. Olha isso aqui, mais na frente, se acontecesse de novo, agora você sabe como é que você se sentiu quando sua filha ia sofrer um atentado. Agora você sabe que como é que uma mulher, numa situação de fragilidade, vai estar e não vai ter ninguém que vai encontrar apoio. Então, esse tipo de atitude é meio esquisito. O Eduardo saindo com um sabor bem agridoce do filme, eu saí com um sabor bem positivo assim, do filme, sabe? Como se fosse uma visão, que ela tem uma visão de mundo positiva, assim, que as pessoas elas podem quebrar esse ciclo de fragilidade
dos poderes, né? Do poder que as relações exercem, né? Então, é algo que a gente... pelo menos eu senti, né? Foi o meu sentimento, né? Cara, ela foi herói pra caralho. Ela foi heroína pra caralho. Ela botou no peito, assim, um serviço, assim, que... eu não quero fazer medicina e salvar as pessoas. Era algo que eu até queria, mas eu não vejo mais fazendo isso. Mas por quê? Porque ela viu que tem uma coisa maior que ela pode servir, que tem algo que ela tem um objetivo de trazer algum benefício baseado nas experiências que ela teve com a amiga dela, até para honrar a memória dela, né? Honrar as questões, né? Óbvio que a gente leva muito para a visão da vingança, né? E essa visão de que foi muito passional, né? E aí eu venho o Eduardo e falo, não, mas ela foi muito fria, né? Ela foi muito sangue frio, né? Mas teve uma questão, né? Uma questão emotiva, né? Claro. E o aprendizado tem isso também, né? Tem uma questão emocional, tem uma questão de local que você vive, das experiências que você teve no passado. Então, eu vejo muito a Cassie, né, como uma indivíduo educadora, assim, né? Ela tá lá para produzir algo naquele ambiente tóxico, né? Seja masculino, seja feminino, seja nas relações de poder que perpassam entre eles, né? Que obviamente tem um peso, né? E ela vai lá e vai mostrar, né? Não, isso aqui é assim que é a vivência daquele tipo de pessoa. Isso aqui é a vivência daquele grupo nocivo, cruel. Essa aqui é a vivência. Então, eu saí com o filme assim, bem deleitado assim, na visão da protagonista. Mas vai lá, fala aí. Viu, Diegão? Não, só, por favor, seu fluxo de pensamento tá massa. É só para dizer que foi, tipo assim, como eu falei, eu elogiei pra Dedéu, como ela se vinga, o agridoce, assim, eu fiquei muito orgulhoso dela, real mesmo, muito orgulhoso por ela. Como eu te falei, foi ela não ter vivido, foi ela não ter terminado viva, sabe, para ter a possibilidade de pensar se a vingança trouxe algum tipo de... É isso que me deixou triste, mas... Mas sabe o Cisne Negro? Sim. O último ato, aquele ato que mas eu a vivi, perfeição. Né? Mas eu vivi, né? Fui perfeita. Mas é um caminho de destruição. Você viu? Na hora que ela se torna derradeiramente no seu último ato, o ato do Cisne Negro é a morte. É se jogar, né? Eu só tenho uma pergunta que me veio suscitada agora. Porque, assim, eu falei a respeito do ponto em que eu não me emergi e eu tive uma nota maior do que a sua. Qual foi o ponto que tu achou que não mereceu 10 do filme? Cara, não leve nota tão a sério, peixe. Mas acho que deve ter sido o agridoce, né? É só um número, meu parceiro, que me vem à cabeça. Como eu te falei, para mim, ele não vai ser esquecido. Como outros tantos filmes que eu vi ao longo do tempo, que não estão aqui no Cine Clube e tal, que tornam eles ainda mais... torna inesquecível por conta da discussão, principalmente. Ou muito mais esquecível por conta da discussão. Entendo, mas assim, a questão do número, para você não mais... Já imaginou? Já imaginou se a gente levar nota parâmetro, a gente já teria esquecido uma ameaça tripla, Davi. A gente nunca vai esquecer. Para sempre vai estar. Mas é que tá. Eu não esqueço das notas baixas. Mas é que tá. Cada um faz de acordo com os seus anseios, entendeu? Por exemplo, quando a gente suscita um débito, para você, Eduardo, para você, Diego, para outras pessoas, o importante, às vezes, é a jornada, entendeu? É a jornada que vai crescendo e vai chegando até o seu ápice. Para mim, particularmente, um dos ápices é a nota. A nota é a validade que você dá enquanto número para aquilo. Então, assim, com base naquilo que você se embasa, vale aquele número.
Então, assim, para você, número pode não significar nada, para mim significa muito. Então fique com 8,5, meu parça. E é isso, porque para mim, qualidade de algo vem a partir da experiência, do sentimento, da discussão que aquilo suscita. É isso que importa para mim, entendeu? Nota, Davi. Você quer matematizar coisas subjetivas, Davi, e parametrizar isso em relação a experiências, né? Eu quero botar algo... razão e números em cima de uma emoção que te tirou aquela obra. É isso. É porque às vezes não é só emoção, né? É a razão também. É balizar, né? Balizar. Uma coisa porque não dá para a gente levar a nota tão a sério porque você não consegue dizer o quanto é marcante a experiência e quanto outra não foi, né? E a gente vai julgar tecnicamente aspectos. Por exemplo, a gente não vai julgar tecnicamente aspectos de um filme dos anos 50 com um filme de hoje, né? Até desleal alguns filmes, né? Então, a gente consegue fazer justiça. O roteiro, mas aí você tá enviesando, o número já perde o valor, entendeu? Já perde o significado aí, quando você vai comparar a parte técnica, a parte de roteiro. Às vezes tem roteiros muito antigos que tem até algumas falhas, mas tem uma mensagem de época que traz assim, eleva o filme para um outro patamar, entendeu? Sim, e aí a gente vai discutir nota aqui, vai ficar, mas 0,7, como o Henrique falou, tira 3,5, que aí a gente significa que tira esses pontos aqui que eu não gostei. Cara, não significa nada isso, velho. Não significa, assim, aliás, nada é exagero, né? O número ainda é um número, mas ele não vai, o número é um número, mas sem o que a gente está falando aqui, sem contexto, não vale nada esse número. Não vale nada. Não vale nada eu chegar a dizer, Toy Story 3 é nota 10 e eu não expliquei porque é nota 10. Não é. É a nota balizada pelo contexto e pela coerência que você tira. E ainda assim... A minha nota, ela é coerente com o sentimento que eu tenho a partir do dia que o debate foi proposto. E ainda assim, Davi, eu ainda acho que eu ainda não vou conseguir expressar com palavras, porque provavelmente eu não tenho bagagem, vocabulário ou de linhas de frase para explicar para vocês o quanto aquele 10 tem significado para mim e quanto aquele 6 ou 7 tem um valor tão grande quanto aquele 10, entendeu? Então a gente tem que ser bastante não levar tão a sério só o valor numérico, né? Achar que a nota é o fim, né? O número é o fim da discussão, né? E não, o número é só um número, e tem uma discussão muito grande de coisas que eu não falei, de coisas que eu falei, de coisas que você acha que eu falei, então já dos ruídos de fala. Então tem um monte de coisa ali que o número ainda não abrange tudo. Então a gente vai dar nota aqui, número, estrelinha, não quer dizer nada, entendeu? Assim, quer dizer alguma coisa, mas não quer dizer a perfeição, que é o número quadrado, aquele valor redondo, sabe? Não é uma estatística exata, né? Aquela nota é 100%, representa o valor que eu sinto no filme, entendeu? Ou é o valor que, sabe? Não tem muito diminuir muito o discurso que a gente está fazendo aqui para dizer que validar um número, entendeu? Mas se você considera, tudo bem, a gente está aqui, aceito que você está a sua seriedade com o número, mas eu não vou levar a sério. Eu não vou falar assim, olha, o número é tudo para mim, e eu só vou olhar o número é que me representa, e eu vou tatuar aqui, ó, 10 Toy Story. Não vou fazer isso. Não vou... Deveria. Eu acho que um dia eu vou fazer, vou pensar. Mas isso não significa nada, entendeu? Não significa nada.
Mas, enfim, Certo. é a opinião. E a opinião, como tudo que eu falei, é provisório. Opinião! Beleza. Cara, mas continue suas considerações, cara. Desculpa, Eu me perdi porque eu dei palestrinha aqui sobre Não, de boa, professora, ela agiu como uma professora, uma educadora, como foi Paulo educada Freire. bem, praticamente Paulo Freireano nesse aspecto, achei lindo aí a invocação do educador, a comparação maravilhoso, Paulo Freire e tal, muito admirado, enfim. Bom, tua linha argumentativa estava muito em cima disso, tu também viu uma discordância aí do não ter entendido a minha opinião em face do fato de que para ti foi magnífico, é até heróico a postura dela. Não, é porque quando eu acho que foi na pergunta que eu me perdi, foi na pergunta sobre como se veria ela depois, né, como é que ela seria, né, se ela tivesse sobrevivido ou se tivesse a intenção de sobreviver. Eu não sei, né? Eu ainda tenho a minha visão, ainda acho que o plano principal é ela ir para se matar mesmo, porque eu acho que no ponto de vista, pelo menos o que deu a entender no filme, né, a frustração que a família tinha sobre ela, né, a relação já desgastada com a mãe, o pai não tem, sabe, não sabendo também ser, sabe, como A gente lidar nem com falou, aquilo. né? A mala, né? Deram uma mala. Deram a mala. Na verdade, foi a mãe, direta, né? Foi uma mensagem direta, mais direta impossível. Direta ou uma obra, né? Direta. Direta. Mais direta impossível. Impossível. E aí o pai, ele tenta mediar e não sabe como fazer isso e fica aquela situação de desgaste, né? E aí você vê que poxa, ela tá naquela cafeteria, mas não quer aceitar um outro emprego que a chefe dela tá querendo. Sabe, ela meio que viu que a perspectiva de vida não é essa construção social que na verdade era quando ela conheceu o cara, né, o Ryan. Ela achou que em algum momento ela né, talvez casar, ter filhos, ser bem-sucedido em emprego, né, na sociedade e tal, fosse o caminho dela, mas... E o questionamento da mãe, eu acho que a gente não chegou a falar também, né, pro cara, você é um médico de criança, o corpo da criança é diferente do corpo do adulto, não teve deu a entender que é como se estivesse desmerecendo o trabalho dele, né? Porque, né, tem a dificuldade, né, dos pais. Eu, pelo menos assim, no primeiro momento, eu li esse comentário para fazer uma piada, mostrando talvez um pouco do desconhecimento daquela mulher, daquela mãe, do entendimento da medicina, sabe? Quer dizer, é muito curioso, porque a gente tem ali uma filha que é produto daquele casal, supostamente, né? Ela Ia é produto daquele meio... Oi? Que queria ser médica. Que ia ser. Não queria ser, ela ia ser. Exatamente. Ela é produto desse seio familiar. Então, acho que, novamente, aí uma piada, por assim dizer, uma ironia, que esta mãe tem essa mentalidade, sabe? É como alguém chegar, sei lá, para mim, tem vários psicólogos atuando em áreas diferentes. O ser humano achei que era tudo igual. Podia chegar para mim e dizer, engenheiro, eu achei que as leis eram as mesmas, não precisavam de tantas engenharias. Peço perdão, viu, pela nova interrupção, foi mais pelo vacilo. Não está perdoado, não sou aqui assim, vou perdoar. Sem perdão. Isso é grave. Fenotipicamente. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Você...